Bom dia a todos e todas. Nós estamos no dia 15 de junho de 2021, no nosso encontro semanal do curso de extensão de pensamento computacional em processos criativos de aprendizagem ativa. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso tema sobre essa definição do conceito de pensamento computacional. Na semana passada, nós tivemos a presença da professora Heloísa Pilati, que trouxe para nós os fundamentos da abordagem linguística, né? Ela tem uma experiência de ensino de gramática, de português, e a ideia, no nosso caso, é aplicar essa abordagem de linguística computacional no processo, né, de resolução de problemas, numa abordagem de pensamento computacional em processos criativos. Eu gostaria de começar retomar, né, a nossa conversa, que a gente já começou um pouquinho antes, com a pergunta que foi colocada pela professora Thais. Hein, Thais, eu acho que a sua pergunta foi ótima para a gente dar seguimento. A Thais caiu. Não, eu estou aqui. Tá aí, eu não estou te vendo. Tá aí, estou vendo. A pergunta da Thais foi ótima, e eu gostaria de retomar a pergunta da Thais para a gente começar nosso diálogo aqui, esquentar. Você quer formular, Thais? Ou você quer que eu formule? Pode falar. No caso, seria como trabalhar o pensamento computacional em sala de aula, se não for aquela frase eu achei ótima, se não for para aulas de programação, para ensinar os alunos a fazer games, né, no computador. Robótica. Ou robótica, né, que aí nós trabalhamos alunos maiores para poderem trabalhar com essa temática. E no contexto em que nós estamos tendo que usar aplicativos da Google e outros aplicativos, né, no smartphone, no computador, que o ensino remoto acaba demandando de nós. Então, como, né, nesse contexto, fazer isso? Aí seria isso. A Thais fez uma provocação, que é isso. Como, eu anotei aqui a frase, se não for ensino de programação e se não for robótica, como posso aplicar o pensamento computacional na minha prática pedagógica? Quer dizer, a gente está formulando a hipótese, né, de que a computação, quer dizer, nós da área da ciência da computação, defendemos a computação como uma ciência básica. É uma ciência que é necessária desde as séries iniciais, desde as séries séries iniciais da educação básica, educação profissional, enfim, para todos. Computação para todos. Essa é a tese, né? Então, mas isso para os professores, para as pessoas que não são da área, essa associação da computação como uma ciência a todas as outras áreas é uma inserção difícil, né? Não é natural. Então, nós, quando temos a computação no contexto do ensino de programação, no ensino da matemática, no contexto da engenharia, da robótica, isso se apropria de uma maneira mais natural, como ferramenta. Então, a professora Thais traz essa reflexão. Então, como aplicar o pensamento computacional no ensino, na prática pedagógica e em disciplinas de outras áreas, das ciências sociais, das ciências humanas. Então, eu trago, né, para hoje
essa temática, né, de como, o que é o pensamento computacional e como o pensamento computacional, como a computação de uma maneira ampla, ela pode ser inserida na educação básica. Então, eu queria saber de vocês primeiro de vocês que estão presentes, a Cristiane, seja bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia. Eu não estou achando aqui a ferramenta de levantar a mão. Mas você não precisa levantar a mão, pode falar, estamos em casa. Eu, como professora, né, que logo no início da minha carreira fui para o técnico, eu acho que eu trago essa reflexão bem do que eu vivenciei. Quando eu cheguei na escola técnica, no CEP Ceilândia, né, há 18 anos atrás, eu recebi a missão de dar aula de algoritmo. Uma disciplina que foi aí que eu vi que eu tinha vocação para dar aula, porque era uma disciplina que eu tinha visto na faculdade, que eu não gostava nada, e eu recebi esse desafio e eu falei, eu vou fazer os meninos gostar de algoritmo. Só que eu vi que, por mais que eram alunos muito interessados, muito empenhados, tinha algo que impedia o aprendizado deles, né? E aí que eu vi que o grande significado, que se a gente quiser inserir o pensamento computacional, né, na educação básica, algo que eu achei riquíssimo, que eu vi que impedia deles aprender algoritmo, era raciocínio lógico, né? E isso daí, assim, eu tive, talvez tenha sido isso que eu vi que eu não poderia não poderia depender só de mim, né? Porque o que me marcou foi como eu poderia ensinar algoritmo, mesmo com aqueles alunos que traziam uma defasagem muito grande nessa parte de raciocínio lógico, porque teve um dia que me marcou, que foi um dia que eu estava dando aula e quando eu olhei para trás tinha uma aluna chorando. E aí eu perguntei e ela falou, professora, por mais que eu ame a sua aula, eu não consigo absorver, eu vou desistir do curso. E aí eu vi que o grande problema dos alunos, por mais que eles quisessem, era a defasagem, né? Lá da educação fundamental, a matemática que não foi bem vista, aprendida, né? E aí o grande desafio foi esse, como a gente poderia mesmo, e aí muitos professores, quando chegavam na escola técnica, falavam assim, mas o seu problema está na base, né? E eu não me contentava com isso, eu pensava assim, que ela não deveria desistir, que a gente tinha que arrumar alguma forma de recuperar isso. E diante assim dessa falta de abertura de liberdade, de criar projeto, de até ali naquele momento eu criar um projeto de recuperação do que, né, de trabalhar raciocínio lógico com ela, mas não, a gente tinha matérias a cumprir, né, o semestre corre, a gente tinha que dar aquela experiência prática rápida. Foi um dos motivos que me fez sair, porque eu queria, para mim, ensinar para o aluno era criar projetos onde transformasse a vida dele, né? Enfim, essa aluna desistiu e eu também desisti do técnico. Eu logo saí e foi onde eu me encontrei, foi desenvolver projetos de informática educativa. Então, o projeto te proporciona isso, ser livre para criar, e nesse momento, hoje, a vida me traz uma questão que hoje, diante dessa implicação, né, da participação da TAI, de onde eu vou inserir o pensamento computacional? E aí está me dando aquela vontade de pensar como eu poderia ensinar o aluno, né, o algoritmo, o raciocínio lógico de uma forma diferente, de uma forma que não fosse tão, desculpe a palavra, chata, né, bastante cansativa, que desenvolvesse para eles o interesse, né? Acho que é isso. Muito bom. Bom, Cristiane, essa sua experiência, ela trouxe várias questões, vários desafios no ensino do pensamento computacional, que, na verdade, é algoritmo, né? Na tua experiência, foi algoritmo, ensino de algoritmo, né?
Ou é programação? Não, foi algoritmo, eu tinha 2 disciplinas, 3, circuitos digitais, algoritmo e lógica matemática, ou seja, resumindo, as 3 dependiam de raciocínio lógico. Sim. Então, não Então, dependia só de mim. Eu via que muito aluno tinha aquela defasagem, tinha aquela dificuldade. Pois é, então, a gente tem essa dificuldade também na educação superior, percebe? Então, eu acho que, assim, a gente pensa que o problema está na lógica, e não necessariamente, entendeu? Porque a gente já meio que mudou a introdução à lógica antes, já deu algoritmos sem linguagem de programação, usando notação em português, e a gente também já permaneceu esse problema, a dificuldade da aprendizagem. Eu acho que a experiência de vocês, essa experiência que você relata, ela é muito importante para nós, para a gente, digamos assim, aprofundar a questão que é a aprendizagem disso que nós estamos chamando de pensamento computacional, que, no meu entendimento, são habilidades cognitivas desse conceito que é pensamento computacional, que, na verdade, resume e sintetiza o domínio de conhecimento da ciência da computação. Então, eu acho que a gente pode, de fato, avançar nesse nosso diálogo para a gente, digamos assim, investigar mais sobre a questão da dificuldade da aprendizagem no domínio da computação. Eu queria escutar quem tem alguma experiência de ensino de computação ou vem de outras áreas que aplicaram a computação. O Emílio. Emílio. Poxa, eu me viro assim. Eu tenho um PC, aí eu fui equipando ele, coloquei um Core 7, uma placa de vídeo gigabyte, aos poucos, né? Mas ele funciona bem, né? Eu tenho um notebook Ultrabook da HP, ele é 32 GB de memória. Aí eu vou me virando. Ó, eu consegui entrar aqui, eu instalei o Moodle, eu fiz um curso de Moodle o ano passado, deu para entender mais ou menos. Tem que ter a prática, né? Que eu não tenho. Assim. Muito bem, Emílio. E com seus alunos, você consegue aplicar o uso das tecnologias no conteúdo da sua disciplina? Consigo. Os alunos têm essa motivação, essa facilidade? Olha, você tem alguma experiência que relata esse processo? Eu faço formulário Google, eu faço as provas, eu gravo, eu faço E eles vídeo. gostam? Gostam, eles até me elogiam. Eu falo, pô, professor, gosta da minha aula, né? Aí eu procuro também, eu gravo vídeos do YouTube, história, para ilustrar mais. Eu dou aula, assim, explicando, lendo para eles. Então, eu faço uso, eu também instalo as coisas, eu me viro assim. Computador eu sei aquele básico para me virar, sabe? Não sou especialista, mas eu acho que eu vou aprender legal aí. Claro, se não vier aquelas coisas lá da pós-graduação do departamento, aí não dá para mim, né? Matemática eu não sou muito bom, mas eu me viro, assim. Você vai ver que eu me esforço, né? E o projeto é para o bimestre que vem, né? Não é mesmo? A gente vai Então, preparar. vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre esse tô... projeto. Não, eu já estou aqui armando alguma coisa para a história, na área de informática. Inclusive, se pudesse ter a participação dos alunos, né? Seria melhor. Ótimo. Com certeza. Eu vou compartilhar, então, todos têm acesso. Luana, eu vou abrir aqui o projeto, né, do pensamento, a atividade que está prevista para vocês. Então, agora sim. Todos vocês têm acesso a esse
material que está lá no ambiente Moodle. O que é que nós precisamos iniciar? A elaboração de um plano didático-pedagógico para aplicar o conceito do pensamento computacional na prática pedagógica. Então, a ideia é responder àquela pergunta que a Thaís formulou no início. Como posso aplicar o pensamento computacional na minha prática pedagógica? Essa é a pergunta. Quando vocês estão no contexto, que é aquilo que a Thaís colocou, quando está no contexto de programação, educação profissional, ou no contexto da robótica, isso fica mais evidente, né? Fica mais natural. E o que a gente quer é compreender pensamento computacional, algoritmo e linguagem de uma maneira mais, digamos, ampla, e dentro de uma abordagem interdisciplinar e dentro de uma abordagem sistemática, metodológica, para que a gente possa aplicar o fundamento do pensamento computacional em todas as áreas de conhecimento, porque a computação, como uma ciência, ela se insere em todas as áreas, no nosso cotidiano, né? Não só no campo da ciência, como também no campo da vida diária, né? Então, aqui, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu trabalho com os meus alunos, que são futuros professores, ou seja, que estão aqui, inclusive, com vocês, esses jovens professores, eles dialogam comigo e eu trabalho com eles essa competência de planejamento pedagógico, né? Então, basicamente, eu trabalho com eles em planejamento, avaliação e prática supervisionada no contexto concreto, que seria, então, com vocês. Então, é uma boa oportunidade da gente dialogar aqui, para a gente alinhar processos de planejamento, para que vocês possam desenvolver uma prática pedagógica contextualizada com o fundamento da ciência da computação. Então, alguém quer falar? Quer comentar? É que eu não estou vendo vocês, então, por isso que eu estou perguntando. Professora, eu gostaria de perguntar sobre, porque eu venho da área de gestão pública, né? Estou no primeiro semestre de pedagogia, então não tenho essa prática pedagógica, para saber fazer esse planejamento. Eu tenho alguns treinamentos que eu já fiz no Moodle, que no final você tem que fazer todo o planejamento, mas a senhora vai nos auxiliar, né? Na elaboração, Isso. porque eu estou num grupo que a maioria são professores da ativa. Eu não sou professora. Então, assim, talvez eu tenha uma certa dificuldade para desenvolver esse plano, né, esse planejamento. É por isso que me interessou. É Liliane Neri. Oi, Liliane. Então, aqui é bacana porque o planejamento é uma atividade que é inerente ao professor, à docência, porém, o estudante, ele vivencia isso, né, no cotidiano, Sim, né? projetos. Ele tem contato com o plano da disciplina das disciplinas que ele cursa, né? Então, ele recebe um plano do professor, ele é ativo dentro do processo de aprendizagem. Então, eu não vejo dificuldade de você estar conosco, porque você, de certa forma, nós todos temos uma apropriação desses fundamentos. Então, não é distante, né? Você aprender de maneira significativa isso que a gente está trazendo. E é interessante porque a gente já vem com alguns conceitos distintos. Por exemplo, no planejamento, eu trabalho essa distinção de objetivos educacionais que eu classifico em objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem.
Eu entendo essa... Então, esse roteirinho aqui, ele começa explicitando a intencionalidade pedagógica, quer dizer, qual é a principal razão de um plano, e expressar a intencionalidade pedagógica. Essa intencionalidade, ela é explicitada desde os princípios educacionais, qual é o fundamento teórico que nós vamos adotar nesse planejamento. No meu caso aqui com vocês, a minha abordagem é dialógica, é construtivista, é exploratória, é orientada a projetos, para que a gente possa desenvolver essa curiosidade, esse interesse, esse raciocínio crítico na formulação dessas questões, né, para que a gente possa se organizar em grupo, para que a gente possa desenvolver as tarefas. Então, esses são os princípios que, em geral, eu aplico, né, com os meus estudantes, colegas, né, futuros professores, e com vocês não seria diferente, quer dizer, eu estou aqui me colocando à disposição para que a gente possa dialogar e avançar na compreensão daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês já fazem no seu cotidiano, só que desta maneira dialógica e com as ferramentas ampliadas, né, com as tecnologias digitais. Então, eu inicio o planejamento com esse fundamento dos princípios e depois passo para os objetivos de ensino e de aprendizagem. Alguém quer falar? Luísa, duas coisas. Não, pode falar. Tá, ok. Primeiro que eu acho que o microfone da Luana está dando um pouco de interferência. Agora, uma outra questão é que eu queria saber em qual momento do curso, que vai ficar, que tem a ver com a pergunta que foi formulada logo no início, que vai ficar um pouco mais claro para a gente essa questão da aplicação do pensamento computacional à educação, né? Porque eu entendo assim, um pouco da lógica geral, mas eu fico pensando numa aula fora desse contexto assim, relacionado à informática, curso técnico, programação, etc. Como é que eu vou pensar esses processos, por exemplo, na minha aula de sociologia, no meu plano de ensino, né? Como é que eu vou fazer meu aluno fazer uma resolução ali de problemas, abordar o conteúdo por meio desses processos que são envolvidos no pensamento computacional? Como é que eu posso me apropriar disso para já começar a ir pensando aí a cara mais do curso, assim, que eu ainda estou com um pouco de chegar nessa compreensão? É isso mesmo. Hoje a pergunta que a Thais trouxe hoje é exatamente nesse sentido, e é nesse sentido que a gente pretende caminhar aqui na nossa conversa. Exatamente essa. Eu estou aqui me antecipando. Isso vai depender de cada disciplina, né, professor? Eu sou de história, o professor é de arte, o outro é de filosofia, o outro é da... Então, depende muito da sua disciplina, o que você vai fazer com informática. Exato. Aí nós vamos ter que... Exato. A professora vai mostrar sugerir algumas coisas, mas a minha pergunta a senhora falou plano de aula, não é plano de curso? Tem que ser plano de aula. Isso, boa pergunta, Emílio, muito boa pergunta, tá vendo? Eu posso usar para o curso todo, né? Não só para uma aula. É muito bom, Emílio, muito bom a sua pergunta. Exato, eu uso esse conceito, plano de aula / atividade, né? Por quê? A gente está falando de um plano, a formação do professor, ela começa com a elaboração de um projeto pedagógico, né? Então, eles vão, na realidade, elaboram uma avaliação diagnóstica, um levantamento diagnóstico, e elaboram um projeto pedagógico de um curso, né, de 30 horas, 40 horas. E aí, dentro desse planejamento global do curso, aí eles formulam as atividades, as aulas, as atividades. Então, esse plano aqui é no contexto de aula / atividade. Por que atividade? Porque pode ser mais de uma aula, ou pode ser uma única aula, com uma única, né, atividade. Ok, Emílio? Ok, eu entendi. Beleza. São níveis distintos de planejamento. Pode ser o planejamento de um curso inteiro,
E, de fato, quando eu fiz esse planejamento aqui, eu falei assim, gente, isso aqui é o curso inteiro. É o nosso curso inteiro, porque Pode aqui tem ser um muita coisa. bimestre, um bimestre, um semestre, aí depende do que o aluno vai eleger. Mas a gente precisa, digamos, definir o nível de detalhamento tal que a gente queira avaliar, né? Então, se a gente quer avaliar no âmbito do curso, então o planejamento é no nível do curso. Se você quer avaliar a aprendizagem da atividade, né, para desenvolvimento de algumas habilidades e competências e conhecimentos, então a gente vai fazer o planejamento de atividade. Então, esse é um roteiro geral que se aplica, então, Emílio, a um curso, a uma atividade ou a uma aula, né? Depende da sua intencionalidade pedagógica. Então, aqui nesse roteiro, vocês conhecem esse roteiro é o que vocês fazem no cotidiano. Eu posso estar, assim, suprimindo algum aspecto, vocês têm a liberdade de trazer as contribuições de vocês, mas, assim, eu estou apresentando a vocês aquilo que eu trabalho com os meus alunos, que dentro dessa disciplina de formação docente e prática, né? Já é uma formação no contexto profissional docente, né? Então, a primeira, digamos, distinção no planejamento, primeiro, é uma explicitação da intencionalidade teórica pedagógica. Então, vem os princípios. Outro aspecto que eu acho interessante, talvez, né, que não seja comum, é essa distinção de objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem. Eu acho essa distinção interessante, né? Porque, em geral, os objetivos educacionais, eles se confundem, né? Eles se misturam conteúdos, né? Em geral, os objetivos focam no conteúdo. E o que a gente precisa é descolar os objetivos educacionais do conteúdo em si. Então, essa é uma primeira dica para responder à pergunta que vocês trouxeram hoje, né? De como aplicar o pensamento computacional na minha prática pedagógica, em qualquer que seja a área. Então, é a gente distinguir o conteúdo específico. Então, se é matemática, vamos descolar da matemática, se é sociologia, se é filosofia, se a gente descola do conteúdo para a gente, digamos, olhar o objetivo do ponto de vista do professor, da instituição, do currículo, daquilo que é esperado na perspectiva da aprendizagem dos estudantes. Quando a gente faz essa reflexão sobre qual é a perspectiva do currículo, qual é a perspectiva do professor e qual é a perspectiva do aluno, aí vocês vão ver que quando a gente faz esse exercício, a gente já tem uma mudança no planejamento. Então, eu queria saber se vocês têm essa distinção clara. Objetivo de ensino. Geralmente a gente trabalha com os objetivos de aprendizagem mais, né? Na formulação dos nossos planos, inclusive é o que está no currículo em movimento, na Secretaria de Educação. Mas eu achei interessante você ter colocado essa questão dos objetivos de ensino e dos objetivos de aprendizagem, né? Porque o objetivo de ensino, ele organiza o trabalho do professor nas suas metas, e os objetivos de aprendizagem nos ajudam, inclusive, no processo de avaliação dos alunos, né? Agora, uma questão é que essa questão sobre focar no processo, no objetivo e não no conteúdo, isso tem sido uma discussão que tem sido muito feita na Secretaria de Educação por conta da BNCC, né? Porque até então o nosso currículo, ele tinha uma ênfase bem maior nos conteúdos, né? Por conta, da concepção pedagógica. E aí, agora, nessa segunda versão do Currículo em Movimento, tentou-se fazer essa ginástica de continuar permanecendo nos conteúdos, mas já entender que agora se tratava de habilidades e competências, ou seja, o aluno tem que ser capaz de ler e interpretar X ou Y, Z, não importa o que é X ou Y, Z, mas essa competência, essa habilidade ele tem que ter.
Então, achei bem interessante esses pontos. Exato, e pensar dessa forma, né, tentar separar, né, o conteúdo e trazer as habilidades, evidenciar as habilidades nos objetivos, isso já é um exercício muito interessante, já é uma ruptura, né, daquilo que a gente vinha adotando como uma prática, né, de planejamento e avaliação, inclusive, né. Então, por isso que essa distinção, apesar de parecer igual, né, que a gente sempre trabalha objetivos de aprendizagem, na verdade, quando você vai analisar os objetivos de aprendizagem, em geral, a não ser que eu esteja enganada, mas isso acontece na educação superior, a gente vai identificar que as matérias, as disciplinas, elas estão muito centradas nas emendas e nos programas dos conteúdos dos currículos e não nas habilidades e competências esperadas do egresso. Então, Professora, sim. oi, bom dia. Eu cheguei um pouco depois do início. O Lázaro aqui. Bom dia, Lázaro. Seja bem-vindo. Cheguei um pouco depois aí do início, alguns minutos depois, mas esses últimos 5 minutos aí, pelo menos, dessa discussão, né, a respeito dos objetivos de aprendizagem, aí que a senhora falou sobre, eu até tomei nota dessa sua fala, que é descolar os objetivos dos conteúdos em si, né? Bom, uma visão que eu tenho não seria necessariamente ou exatamente um descolamento desses objetivos dos conteúdos em si. Talvez seja muito mais uma mudança de ponto de partida, sabe? Quando a gente tem em mente um planejamento, quando a gente se propõe ou se dedica a um planejamento, né, a um projeto de maneira geral, ou mesmo as suas aulas do bimestre ou do semestre, é muito comum a gente pensar e estruturar a nossa organização, né, partindo dos conteúdos. Já esses são os conteúdos, né, os objetos de aprendizagem que eu pretendo trabalhar nesse bimestre de acordo com um currículo, né, de acordo com um documento norteador qualquer. E a gente, a partir disso, começa a traçar, digamos assim, o nosso plano. Eu penso que talvez seja fazermos o caminho inverso, sabe? Quais habilidades os alunos, os estudantes precisam desenvolver nesse período bimestral ou semestral que seja, e a partir dessa definição dessas habilidades, da identificação dessas habilidades, né? Aí sim a gente poderia começar a visualizar o cardápio dos objetos, né, de aprendizagem disponíveis no currículo para que eu possa trabalhar dentro desse período. Então, literalmente como um comece pelo fim, digamos assim, que é uma lógica praticamente invertida ao que a gente toma aí como referência em nossos planejamentos desde décadas, né? E isso eu imagino que seja também assim na educação superior, e eu não tenho contato com o ensino fundamental, né, somente com o ensino médio, mas eu também imagino que no ensino fundamental não seja tão diferente, né? Assim, essa é uma proposta, essa é uma perspectiva que foi bastante discutida num curso que aconteceu entre 2013 e 2014. Era a sigla, né, o acrônimo era PENEM, que era um Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Ainda não se tinha essa ideia do novo ensino médio à época, mas uma das discussões, assim, um dos módulos, né, que geraram mais discussões foi justamente esse, né, sobre o planejamento e sobre os currículos de maneira geral, né, que era para a gente se situar em quais desses dois pontos de partida para o nosso planejamento e para as nossas práticas, tá, de maneira geral. Ou você se centraria nos objetos, naquela lista, naquele cardápio de conteúdos, né, e começaria a traçar seus planos diários, semanais, bimestrais e assim por diante, ou você observaria
observaria inicialmente quais habilidades ou quais objetivos de aprendizagem se pretende para esse período, para só a partir daí você poder selecionar quais objetos de aprendizagem você iria, digamos assim, manipular, sabe, com as suas turmas, né? Não sei se eu consegui ser claro o suficiente. Com certeza, Lázaro, com certeza. Mas eu concordo completamente, é isso mesmo. Na verdade, o sentido do descolar é desprender, né? Não centrar no conteúdo, né? Mas é exatamente isso, a gente partir dos objetivos, né? Mas mesmo quando a gente formula objetivos de aprendizagem, explicitar que, de fato, são os objetivos esperados na perspectiva da aprendizagem dos estudantes. Isso mesmo que você está falando, né? É olhar o que se espera, né? E, a partir do que se espera, construir os objetivos de ensino que de respeito à questão do currículo, né, e da instituição, e traçar as estratégias. Mas muito bem colocado, Lázaro, eu concordo completamente. Eu defendo apenas que a gente explicite isso com mais clareza, né, no plano, né, na intencionalidade pedagógica. O mais importante no plano é essa explicitação, né? O que se pretende do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da aprendizagem. É por isso que a gente tem esse ponto de partida, né? Alguém quer falar mais? Tudo bem? Professora? Sim. Daniele, eu queria, assim, nem sei dizer para saber direito, mas é um pensamento. Eu queria saber se existe a possibilidade de a gente trabalhar esse ensino de computação para os pequenininhos, por exemplo, os alunos lá da educação infantil. E como a gente faz isso? Muito bom, isso mesmo. A computação, ela defende, sim, o ensino da computação desde a série, até séries iniciais, na alfabetização, e a gente, as diretrizes da educação infantil, ela ainda não foi explicitada, mas ela, assim, ela está sendo proposta, né? Mas há uma experiência, né? Existem experiências de que é possível, que é interessante, né? Trabalhar a questão lúdica, até porque as crianças hoje, agora com a pandemia, elas já estão sendo incluídas, né? Elas já estão usando os professores e Então, nós vamos avançar nessa compreensão a partir, né, desse nossa compreensão aqui, pactuação desse roteiro, né? Então, dentro do nosso planejamento, ficou, então, objetivos de ensino e aprendizagem, os objetivos de aprendizagem, então, explicitam que a ideia é a gente construir um entendimento do que é pensamento computacional, cultura digital e mundo digital, e aplicar o conceito de algoritmos em tarefas do cotidiano. Enfim, eu acho que isso já está claro para vocês. Vocês querem agora saber como, né? Então, a gente vai definir os conceitos. Quais são os conceitos que nós vamos trabalhar para esse público? E vamos, então, essa definição dos conceitos do mundo digital, da cultura digital e do pensamento computacional. Então, se vocês estão dentro de uma área de conhecimento que vai adotar a computação como uma ferramenta, você está no mundo da cultura digital. Então, você vai usar as ferramentas para realizar as tarefas dentro daquele domínio.
O mundo digital são os fundamentos que descrevem as tecnologias, os componentes de computador, de hardware, das redes de comunicação e internet. E a dimensão do pensamento computacional, que é fazer com que esses recursos, esses componentes de hardware e software, eles possam desenvolver ferramentas, programas que colocam essas tecnologias a serviço dos indivíduos, da sociedade, da cultura digital. Então, você tem o mundo do uso das ferramentas e o mundo das ferramentas, que são os componentes, as tecnologias, e você tem o mundo das pessoas que sistematizam a computação para resolver problemas nesse mundo digital, promovendo a cultura digital. Então, como que nós vamos, então, utilizar esses processos de raciocínio sistematizados do pensamento computacional no contexto da pergunta que vocês formularam para mim e que eu vou, então, aqui apresentar essa ideia, né? De que se você vai trabalhar num nível introdutório, né? Então, você vai trabalhar a nível básico. O que é trabalhar a nível básico? É trabalhar conceitos de conhecimento factual, em que vocês vão trabalhar fundamentos de fatos, terminologia, descrição, ou conhecimento conceitual, que é referente às categorias daquele domínio, numa estrutura, né, de relacionamento, de modelos, de classificações e generalizações. Se for num nível intermediário, você vai trabalhar fundamentos de processos, métodos, aplicação. E se for num nível superior, são processos de cognição reflexiva, né? Então, você vai trabalhar tarefas de análise, avaliação, resolução de problemas, otimização de soluções. Então, o que é o conceito do pensamento computacional? Ele trabalha conceito de habilidades e competências, né? Então, eu queria saber de vocês se essa distinção de habilidades e competências está claro. O que é habilidade e o que é competência? Para mim está claro, né? Essa relação de habilidades e competências. A respeito também de como seria o pensamento computacional na minha disciplina, né? Porque agora eu também tenho uma nova disciplina, estou habilitada, estou dando aula de projeto de vida para o novo ensino médio, e é impressionante que como a gente está nesse processo de elaboração das aulas do curso mesmo em si, né? Eu já estou com turmas do primeiro período e do terceiro período do novo ensino médio. Eu vejo que para eu trabalhar projeto de vida os 3 anos do novo ensino médio com o aluno, é uma verdadeira resolução de problemas, eu tenho que fazer um algoritmo desde o iniciozinho para que chegue no programa, no final, que é o projeto de vida dele concretizado, né? E é impressionante que antigamente, o projeto de vida estava muito associado à carreira profissional, à construção, à escolha profissional do aluno, e, às vezes, ele não acertava, ele não fazia a escolha certa, porque realmente não era trabalhado desde o início. Então, veja que eu tenho que inserir realmente o pensamento computacional. E aí, eu fazendo paralelo desse pensamento computacional com o projeto de vida, eu vejo que é uma resolução de problema que ele tem que resolver para que ele chegue no final da construção do projeto de vida dele. E aí vai a primeira coisa, se eu tenho que resolver um problema, eu tenho que detectar esse problema. E dentro de projeto de vida, o detectar esse problema é ele se conhecer. O autoconhecimento é a construção da identidade dele, né?
depois de detectado, eu tenho que curar, né? Eu tenho que buscar a cura, a solução desse problema, que é a parte que ele se permite se autocuidar, né? É a parte que ele permite resolver se a questão dele é o social, eu com o outro, com a família, com a escola, é ele buscar a resolução desse problema, né? Então, é impressionante como a gente vai fazer nesse paralelo, até chegar no final, que é o terceiro ano do ensino médio, que a parte que eu já passei por todo o processo de autoconhecimento, autocuidado, agora eu vou planejar, agora eu vou colocar em prática, né, o meu projeto de vida, para construir, sim, construir uma escolha profissional, construir a minha cultura digital, a cultura juvenil, me tornar um cidadão e também até a relação da sustentabilidade. Então, é impressionante que quando eu chego a essa fase, eu passei por todo um processo de algoritmo, né? De que fui lá desde o início para chegar a essa parte final. E quando eu consigo resolver o problema, né, que é no terceiro ano, problema resolvido, eu passei por todo esse processo, eu estou apta a construir o meu projeto. E aí veja que a resolução do problema tem a ver com superação, com resiliência, que passou por todo um processo do pensamento computacional, né? Esse é o raciocínio. E aí, com isso, a gente vai inserindo as ferramentas. Muito bom. Eu queria saber de você se você já está aplicando isso há mais tempo ou se você vai aplicar agora com o Currículo em Movimento. Desde o ano passado. Isso. Mas você já chegou nesse terceiro ano, nesse ciclo? Não. Eu estou no segundo ano do novo ensino médio. Vamos chegar ano que vem. Apesar que o antigo ensino médio, o terceiro ano, semestralidade, pediu que a gente essa oportunidade de inserir isso. Então, a gente vai fazer uma coisa bem corrida nesse último semestre do terceiro ano, que vai desde o início do projeto de vida de autoconhecimento até a prática da escolha profissional. A gente vai fazer esse teste com eles, e eles que pediram, e a gente vai utilizar na nossa hora extra, assim, de coordenação, a gente vai fazer isso com eles. Então, eu vou ter essa experiência a partir dessa semana. Essa semana eu já começo a dar aula para eles. Ok. Eu acho, assim, muito bom todo esse movimento do Currículo em Movimento, as diretrizes da computação para a educação básica que está em pauta, né, no Conselho Nacional de Educação para aprovação, a inserção da computação na educação básica desde as séries iniciais até o ensino médio, educação profissional. Essa abordagem que você está falando é um projeto pedagógico, é como você falou, Currículo em Movimento, é um projeto pedagógico. Isso não exclui e não diferencia, né? As diretrizes da computação para a educação básica são as mesmas e elas são operacionalizadas em projetos pedagógicos distintos, e no caso do Distrito Federal, o Currículo em Movimento. E dentro da concepção do Currículo em Movimento, vem dentro dessa linha que você está descrevendo, né? Você faz esse processo gradual do primeiro ao terceiro ano para que ele construa um projeto de vida, não é isso? Isso. Bom, vou falar da minha experiência. Isso não quer dizer que enfim, é só para a gente, digamos, avançar no nosso diálogo, porque o nosso diálogo, ele não necessariamente a gente tem respostas, né? Mas é importante a gente formular perguntas, porque quando a gente formula perguntas, a gente já começa a refletir sobre outras possibilidades, né? O que eu quero chamar a atenção é que o projeto pedagógico, eles são distintos para a mesma finalidade, né, de formação. Então, a gente tem que ter essa possibilidade de que, bom, existem diferentes projetos, diferentes possibilidades de aplicação de uma proposta, que neste caso, o que acontece? Na nossa experiência lá na educação superior, eu tenho isso nas disciplinas de prática, né? Prática 1, prática 2, prática 3. Aí a gente idealmente imagina, como as disciplinas de estágio, né? O aluno vai na escola e faz a observação, depois ele vai e elabora um plano, depois ele vai lá e aplica. Isso, em geral, se constitui nas disciplinas de estágio supervisionado. Só que, na realidade, essa
sistematização. Bom, eu vou, faço um diagnóstico, depois eu elaboro um plano e depois eu vou lá e aplico. Muitas vezes não dá certo porque os tempos e a organização dos sistemas é, em geral, complexa, as duplas e as pessoas mudam. Então, e também tem essa questão do aluno não ver o processo todo ao final. Então, muitos não conseguem entender, né? E para entender, só no final entende e qualifica. Então, existem outras possibilidades, que é você fazer um modelo em espiral. Ele faz um projeto menor, ele executa, e depois, no segundo semestre, ele refaz, ele aperfeiçoa, e no terceiro... na computação, a gente tem essa modelagem dinâmica, né? As interações como uma estratégia de desenvolvimento ágil, desenvolvimento gradual. Isso na ciência da computação você sabe muito bem, né, Cristiane? A gente tem essa abordagem de desenvolvimento. Então, é isso, é só para pontuar que a gente traz nesse modelo o desafio do tempo, né? O aluno ingressa e ele não enxerga o todo. Isso acontece na formação na nossa área, no currículo da ciência da computação, ele entra para ver fundamento e só vai ver a aplicação lá no final do curso, e aí, nesse processo, ele não compreende, ele desiste, ele desanima. Então, esse é um grande desafio nosso. Bom, o que eu queria... Alguém quer falar? Eu estava com a mão levantada. Isso, que eu não vi, desculpe. Não, pode falar. Tranquilo. É sobre essa questão de competência e habilidade que você tinha falado, né? Ótimo. A gente sempre fala junto, competências e habilidades, competências e habilidades. Então, por vezes, eu acredito que não fique assim tão evidente a diferença entre os conceitos. Quando eu penso na minha prática em habilidades, é aquilo que o aluno sabe fazer. Ele é capaz de identificar registros históricos de memória. Ele é capaz de relacionar... Então, esse saber que ele tem essa habilidade relacionada a um saber fazer. E eu penso nas competências como um conjunto mais amplo, né? Quando você mobiliza os objetos, os conceitos, as habilidades, e você consegue construir ali, né, uma resolução de problema, enfim, né, uma postura crítica diante do mundo, um conjunto mais amplo ali, que seria uma competência. E a habilidade seria esse saber fazer mais operacional. Mais ou menos eu penso assim, né? Obrigada, Luísa, por essa sua lembrança, sua inserção. De fato, o conceito de habilidades e competências, muitas vezes, eles são usados indistintamente, né? E se você for olhar, de fato, não existe muita distinção, a não ser o fato de que competências articula uma ou mais habilidades, né? Então, a habilidade uma inerente ao indivíduo, muitas vezes latente, né? Ele nasce com as habilidades, né, potenciais, né, dos indivíduos, que estão mapeadas dentro dos processos cognitivos, né, as habilidades linguísticas, sinestésicas, a lógica matemática e as competências, elas são no contexto do fazer, da tarefa, da profissão. O conceito de competência, ele surge, né, no contexto organizacional, no processo pós-industrial, em que você traz o conceito das organizações para o contexto educacional, principalmente para, digamos, agilizar, melhorar os processos de avaliação. Então, objetivos, as competências foram incorporadas nas terminologias educacionais para ajudar processos de planejamento e avaliação. Então, competência e habilidade no domínio da educação, competências articulam, mobilizam habilidades.
e são, digamos assim, habilidades superiores, né? Articulam habilidade para formar habilidades superiores, ou seja, competências. Isso no contexto educacional. No contexto das organizações, a competência ela está muito associada ao cargo. Então, a pessoa assume um cargo, então ele é competente no cargo, naquela função. Então, essa nomenclatura de competência foi, então, apropriada na educação, por isso que gera essa confusão, porque a gente não tem muita distinção entre habilidades e competências, como no contexto organizacional, que as habilidades inerentes à pessoa e as competências no domínio da profissão, né, do fazer organizacional. Então, eu agradeço, né? Alguém que quer comentar? Uma pequena observação, professora. Assim, eu entendo essa distinção entre as duas, né? O quão mais profunda a competência é com relação à habilidade, né? Ou simplesmente uma distinção em termos procedimentais, sabe? Pelo menos é o que eu concebo aqui. É como se as habilidades fossem procedimentos específicos e individuais. Você, digamos assim, desempenhar aquela função ou realizar aquela atividade, aquele trabalho, né, de forma direta, objetiva e específica. Tá? Não sei se eu fui redundante aí agora. E em termos de competência, é como se você desempenhasse também uma função, porém, o desempenho dessa função, ou o cumprimento, né, dessa atividade, dessa tarefa, você envolvesse mais do que um procedimento, sabe, necessariamente, né? Então, é como se fosse o fazer, literalmente, só que o fazer individualmente, né, de forma pontual, seriam as habilidades, e aquele em que você articularia, né, mais de um fazer, mas com aquele objetivo, né, ao final, seria o competente, digamos assim. É que, literalmente, é a visão mais ampla, o conceito mais amplo, como a colega mencionou aí há uns 3 minutinhos. Uhum. Lázaro, essas definições, elas são... A gente encontra na literatura com uma certa variedade, né? O que é importante entender que as habilidades, elas são inerentes ao indivíduo, como você explicitou, e as competências também, elas são no domínio do indivíduo, individualmente. Então, eu sou habilidoso, eu sou competente. Só que eu sou habilidoso, em geral, em diferentes domínios. Eu sou habilidoso para as artes, para a linguagem, expressão oral, para o senso, a percepção musical. Então, eu tenho habilidades inatas e que eu também desenvolvi ao longo da vida, nas minhas experiências. E no contexto do trabalho, eu desenvolvo essas habilidades num contexto de tarefas, do meu trabalho, do meu contexto da vida cotidiana. Então, eu vou desenvolver essas habilidades num contexto concreto do domínio do fazer. Só que no contexto das competências, essa nomenclatura ela vem do trabalho, das organizações, é da psicologia organizacional e da administração. Aí a gente importa para a educação. Por isso que esses conceitos não ficam claros, porque quando você vai lá, eu estou trabalhando, quem tiver interesse até eu posso compartilhar, dentro de um conceito de planejamento biopsicossocial, dentro de uma abordagem biopsicossocial,
que eu vou olhar o indivíduo, as habilidades e capacidades dos indivíduos. Ou seja, ele tem a sua funcionalidade a partir das suas funções biológicas, então eu desenvolvo capacidades e eu vou ter, então, um desempenho na tarefa, dependendo da minha, digamos, restrição ou capacidade. Funcionais, então é o conceito de funcionalidade, vem da Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde. Então, eu vou olhar o indivíduo na perspectiva integral para poder avaliar se ele desempenha ou não, bem ou não, aquela tarefa, aquela atividade. Então, eu vou desenvolver uma métrica de desempenho na tarefa a partir da sua capacidade, que é em função da sua funcionalidade, né? E as pessoas têm funcionalidades e capacidades distintas, né? Então, é isso. De fato, esse tema é um mundo, né? A gente começa a conversar sobre isso e tem diferentes conceituações, mas elas transitam dentro dessa lógica, né? Habilidades inatas que são desenvolvidas, estimuladas e que desenvolvem as capacidades das pessoas para realizar atividades, tarefas, que no contexto organizacional são representadas dentro de funções, atividades, tarefas e cargos e que qualificam o indivíduo como competentes naquela função. E no ponto de vista nosso, né, eu vou estimular as habilidades para promover capacidades, né, desenvolver as capacidades e funcionalidades para qualidade de vida, enfim. E essa, digamos, agenda, né, de entender esses processos, né, cognitivos, é que a computação pode contribuir, né? Como que nós vamos desenvolver, então, essas habilidades para desenvolver capacidades e essas pessoas desempenharem com competência as suas funções dentro do mundo concreto, do mundo real. Eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Eu apenas estou ali, a gente contribuindo para que a gente fique claro esse conceito, né, de habilidades e competências. E isso é importante, sim, porque na hora da gente explicitar os objetivos educacionais e de aprendizagem, isso é importante para a gente poder definir a nossa intencionalidade e depois a gente poder avaliar. Principalmente, nós temos 2 desafios, né? Vários desafios. Mas, primeiro, a gente planeja, depois a gente tem que dar conta da avaliação e a gente tem que desenvolver uma estratégia efetiva de estímulo para a aprendizagem. Então, a gente está partindo do plano, né? Do plano pedagógico, né? Então, a gente vai fazer esse planejamento a partir dessa explicitação de habilidades e competências. Bom, as habilidades e competências são as capacidades humanas, né, para o desempenho de tarefas no cotidiano e no trabalho. O conceito de atitude, ele vem, eu trago esse conceito de atitude também, que é outro conceito que a gente usa muito nos objetivos, habilidades, atitudes e valores, competências, habilidades, atitudes e valores. Então, a competência articula as habilidades, e essas habilidades e competências são mobilizados para resolver problemas a partir daquilo que o indivíduo traz, da sua história, das suas crenças, dos seus valores, e que mobilizam esse indivíduo para atuar. Então, essa é a atitude, né? Ele tem crenças, ele tem valores, ele tem experiências, ele tem conhecimentos. Então, o conceito de atitude está muito associado
em geral, no senso comum, a comportamento, mas atitude é muito mais, segundo a psicologia, é muito mais do que comportamento, né? Ele representa crenças e valores.